Olá pessoal, estamos aqui para a nossa primeira videoaula efetiva, de conteúdos matemáticos. Vimos a nossa videoaula da TRS, inclusive lá já tinha apresentado para vocês o nosso GeoGebra, o nosso querido GeoGebra, que será uma mão na roda em várias aulas nossas. É o GeoGebra 5, você pode encontrar ele gratuitamente no site www.geogebra.org. E é interessante baixar para conhecer e usar, porque ele é muito útil para a aprendizagem matemática, povo. Ajuda demais. Então, antes de continuar, já usando a boa vontade de vocês, não deixa de curtir o vídeo caso goste, comentar, criticar nos comentários e, se possível, inscrever lá no canal. Sempre vamos ter novidades. Então, a aula de hoje é sobre função do primeiro grau, ou a conhecida função afim. Vou trazer para vocês inicialmente, digitando aqui na caixa de entrada, a lei que define a função do primeiro grau e é dada por 2x mais 3. Digitei, dei um Enter. Aparece aqui no GeoGebra, na janela de álgebra, no formato de representação no registro algébrico, que é convertida automaticamente pelo programa no registro gráfico em uma reta. Ou seja, o gráfico dessa função polinomial do primeiro grau, porque ela é dada por um polinômio de primeiro grau, é uma reta. Vamos agora conhecer algumas coisas particulares para essa reta. Possivelmente algumas vocês já sabem, só vamos entender um pouco mais sobre isso. Vou criar um ponto genérico de coordenadas A e F de A. O que é que significa isso? Eu estou jogando um valor genérico A, quando eu digitá-lo e der Enter, vai aparecer aqui no GeoGebra algo chamado controle deslizante. É algo que não é especificado, então é algo genérico, é uma constante não especificada, na verdade. Porque a variável da função é o x e o y, que é o nosso f de x. Aqui seria uma constante, mas é uma constante qualquer. Bom, essa constante estou colocando no lugar do x e a imagem dela será o f desse a, na função f. Dei Enter, criou o controle, obtemos um ponto pertencente à função que se move no gráfico dela. Beleza, vou criar outro ponto genérico, com agora um B e um F de B. Dei um Enter, criei outro controle, porque eu criei outra, eu trouxe outra constante distinta, que é o B, outro ponto genérico. Vou considerar agora para esses pontos as suas projeções nos eixos, ou seja, um ponto logo abaixo aqui do A e do B, e do ladinho do A e do ladinho do B. Bom, depende de pontos genéricos, um ponto logo abaixo do A deve ter coordenadas Azinho e 0, que esteja no eixo X. Então, 0 porque se um ponto está no eixo X, o valor de Y, a imagem, é nula. Criei. Pronto. Faço a mesma coisa para um valor abaixo do ponto B. Um ponto abaixo do ponto B. Coordenadas Bzinho e 0. Pronto. Agora para os projetados aqui no eixo Y. Nesse caso, o x agora se anula, porque é um ponto que está no eixo Y. 0, f de A, que eu quero que tenha a mesma posição aqui. E 0, f de B. Pronto, criamos esses pontos. Vou criar também um outro ponto aqui, exatamente nessa posição, que terá como x, abscissa, a mesma de B, e ordenada a mesma de E. Ou seja, terá coordenadas B, f de A. Pronto. Vou agora ligar esses pontos. Repare que são todos pontos móveis, tá? Tudo bonitinho. Dá pra gente brincar bastante. GeoGebra é ótimo. Enfim, continuando. Vou agora criar segmentos entre esses pontos. Alguns. Posso criar segmentos vindo aqui na barra de ferramentas, onde tem reta, semirreta e segmento. Se eu clicar segmento, é só clicar nos pontos que ele gera o segmento. Mas eu prefiro criar pela caixa de entrada. Segmento, aparece ponto e ponto aqui embaixo. Dou Enter e digito. Quero primeiro entre o ponto A e o ponto C. Pronto. Quero também um segmento entre o ponto G e o ponto D. Quero também um segmento A e E. B
e F. Além disso, A e G e B e G. Pronto. Vou também criar, mesmo já tendo aqui, que é justamente um pedaço da reta, o segmento entre A e B, que eu vou precisar para uma outra construção que farei agora. Pronto. Feito isso, tudo se move, novamente conferindo. Virei... inicialmente eu vou considerar a razão entre a medida desse segmento e a medida desse segmento. Lembram que é razão, né, gente? Razão, fração. Então eu vou dividir o valor desse pelo valor desse. Esse L, aqui no GeoGebra, quando eu crio o segmento L, o GeoGebra me dá o tamanho desse comprimento do L. Tá? Esses valores que aparecem aqui no registro numérico são os tamanhos, né? As distâncias para o segmento L, de um ponto a outro. Bom, vou criar a razão, ou seja, vou dividir o L pelo segmento K, que eu quero essa medida dividida por essa. Criei, né, digitei ali, vou dar Enter. Apareceu o meu valor que eu deixo aqui guardadinho. É um número guardadinho. Vou explicitar esse valor bem bonitinho, esse processo que eu fiz, colocando um texto aqui para escrever. Vamos aprender a escrever no GeoGebra. Fui aqui na ferramenta, ó, texto, cliquei em texto e cliquei aqui em qualquer lugar, digitei texto. Aparece a caixa de texto para digitar. Escrevi razão, igual. Para deixar bonitinho para a escrita matemática, eu vou clicar aqui no quadrinho LaTeX. O LaTeX propicia várias escritas matemáticas interessantes. Matrizes, acentos, parênteses, frações, que é o que eu quero agora. Vou criar uma razão. Aparece desse jeito feinho aqui, mas na hora que eu visualizar lá na interface do GeoGebra, vai aparecer bonitinho, matematicamente falando. Bom, aqui o A eu vou substituir pelo valor que eu quero no numerador. Como eu criei a razão entre L e K, eu quero em cima o L, embaixo o K. Então, Celso, você digita o L e depois o K? Não, porque eu quero que apareçam os números. Se eu digitar L, vai aparecer L aqui. É como se eu estivesse colocando a letra L. Eu quero algo dinâmico, porque o L ele muda. Eu venho aqui, né, selecionei aqui e clico no L. Pronto, vai aparecer o número 4. Se eu mudar o tamanho do L, vai mudar um número também junto. Mesma coisa aqui embaixo. Cliquei, apaguei, digito o K. Pronto. Igual. Qual é o resultado disso? Já tinha encontrado. Eu quero o resultado dele aqui. Pronto, que é esse C. Também quero dinâmico. Para que ele mude. Dei Enter. Pronto. Aí vou em propriedades. Isso eu criei um texto. Vou na propriedade desse texto, que eu quero aumentá-lo. Texto, tamanho, pequeno, médio, grande. Vou botar grande para a gente ver bem. Mudar a cor para azul. Vou deixar negrito. Pronto. Agora eu estou vendo bem a razão que eu criei. E essa razão ela muda. Aqui, ó. Mudei o A, mudei o B. Mudo os valores. Mas vocês já podem reparar alguma coisa. Isso daqui não está mudando. Enfim, vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Prosseguindo. Lembre-se lá da trigonometria. Que figura é essa? Parece e é um triângulo retângulo, onde no vértice G. Então, esse triângulo retângulo tem hipotenusa, que é o segmento AB. Inclusive eu vou escondê-lo, não preciso mais dele. E os catetos, o segmento BG e o segmento AG. A medida L e a medida K. Se eu considerar apenas os catetos, que foi isso que eu fiz aqui, e considerar o L sobre o K, isso lá da trigonometria no triângulo retângulo lembra o que pra gente, gente? A tangente, ó, rimou foi tudo. Então, vamos lá para a tangente. O que é a tangente? É a medida do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Bom, como eu já escrevi L sobre K, eu não quero repetir isso, eu poderia também escrever esse tamanho é o mesmo desse tamanho. É a mesma distância entre esse F e esse E. E o que é esse F? É a imagem do ponto B.
vale quanto? Tá aqui bonitinho, 7,4 a imagem. Quem esse é? A imagem do ponto A. Se eu mudar, eu mudo essas imagens. Então, o que será a tangente para mim? Porém, antes, a tangente é em relação a algum ângulo, né? Vou colocar um ângulo aqui bonitinho. Venho aqui na ferramenta, ângulo, clico. Deixa eu habilitar de novo o segmento M, para isso que eu fiz ele. Daí eu clico no segmento K, clico no segmento M e aparecerá o ângulo entre eles. Agora eu posso escondê-lo. Pronto, era só para isso que eu queria. Aqui, ó, o ângulo de aproximadamente 63,43 graus. Vou agora digitar a minha tangente. E eu vou escrever tangente. O ângulo que apareceu ali no GeoGebra foi o alfa, está aqui também, é no registro numérico. Tangente de alfa, posso colocar como símbolos aqui, ó, alfa, igual. Quero fórmula LaTeX, que é mais bonitinho, olha como fica bonitinho. A razão, uma fração, considerando o numerador agora, da mesma maneira que aquilo, as medidas são iguais, porém eu vou escrever de outro jeito. É o f de B, porque é a imagem do Bzinho, menos o f de A. E eu não vou botar A e B numérico não, vou botar ele depois numérico. Sobre o B menos A, para vocês lembrarem bem bonitinho. Isso é igual a outra fração, que vai ser... Quem é o f do B? Eu não tinha criado o f do B. Vou deixar aqui em standby e vou criar o f do B separado. F do B. Pronto. É esse número que está ali bonitinho separado. F do A. Criei. Estão aqui. Dou 2 cliques e vou voltar a preencher o que eu tinha. Pronto. Em cima eu quero o meu f do B, ou seja, D menos... Clicar lá de novo. Pronto, vou clicar aqui em algum lugar, então, menos, vou colocar parênteses, que vai que esse número seja negativo, não vai ficar estético se ele ficar negativo, menos com menos, menos o valor é, pronto, e aí eu fecho parênteses. Embaixo será o que? O valor de B, que já temos aqui, menos, parênteses, o valor de A, fechei parênteses. Isso será igual ao valor da razão, que a gente já conhece horrores, que é essa daqui. Pronto. E aí é outra maneira de escrever. Vou em propriedades também para deixar isso maior. Grande. Negrito. Cor vermelha. Pronto, ela está aqui. Bonitinha. Então, quando eu movimento, eu tenho isso. O que eu estou dizendo? Que a tangente do ângulo... Agora eu vou esconder, inclusive, esses... Assim, vou deixar mais estético isso aqui. Eu quero esses segmentos todos. Ó, seleciono todos eles, vou em propriedade. Estilo... pontilhadinho, bonitinho assim. Fica melhor para ver, ó. Só que eu quero eles todos com rótulo escondido. Não quero que essas letrinhas fiquem aparecendo toda hora, não, ó. Exibir rótulo. Tirou. Fica só aqui, que aí não fica sobrecarregado o nosso desenho, ó. Se liga. Então, nosso ângulo aqui é de 63,43 graus. Então, o que significa isso? Significa que a tangente, independente dos dois pontos que eu tome nessa reta, sempre, a tangente desse ângulo, que é inclusive a inclinação dessa reta, se você observar o ângulo aqui, é igual a esse aqui. Tá? Retas paralelas cortadas por uma transversal. E se eu digitar tangente de 63,43 graus, isso vai dar o quê? Deu 2, mas eu já esperava. É o resultado óbvio. Só para a gente confirmar. Então a inclinação da reta ela dá esse 2. Esse 2 não é um 2 qualquer. É exatamente esse 2 aqui, ó. O nosso 2 que multiplica a variável da função. Por que será, gente? Não é por acaso. Essa razão é uma razão entre dois valores. É como se eu dissesse o seguinte. Eu comprava... Vou botar aqui no 1. Pronto. E vou para o 3. Eu comprei
uma maçã e depois comprei 3 maçãs. Paguei 9 reais. Comprei uma maçã, depois comprei 3 maçãs. As 3 eu paguei 9 reais. E uma só eu paguei 5 reais. Significa... Deixa eu ver essa conta aqui, povo. É isso mesmo. Significa que em média eu estou pagando quanto? Não ficou legal esse exemplo não. Vixe, vou desfazer. Vou pegar um táxi. O táxi tem um valor fixo. Porque imagine, eu ia pagar um valor fixo para uma maçã. Perdão. Então, eu tenho um valor fixo de 3 reais. E de repente eu entrei no táxi, né? A bandeira dele é fixa de 3 reais. E eu ando quilômetros. Eu andei 1 quilômetro, paguei 2 reais mais 3, paguei 5 reais. Andei 3 quilômetros, paguei 3 km vezes 2 reais cada quilômetro, mais 3, 9 reais. Então significa que em média eu estou pagando 2 reais por quilômetro. Aqui seria 4 reais por 2 quilômetros, porque é 3 menos 2, 4 reais. Paguei 9 no máximo e tinha pago 5. Eu andei 3 e tinha andado 1. Por isso a minha diferença aqui e aqui. Isso daqui também não chama razão por acaso. É uma razão incremental. Incremento. Quando eu avanço em x, eu também avanço em y. E esse incremento na função do primeiro grau é sempre o quê? Constante. É também chamado na função do primeiro grau de taxa de variação. Além disso, esse 2, como está relacionado com a tangente, nós chamamos ele na função de coeficiente angular. Bom, eu vou parar um pouquinho por aqui, porque isso só foi para dar uma noção inicial da função do primeiro grau. Depois a gente vai conhecer outro elemento dela e fazer uns exercíciozinhos no nosso próximo vídeo de função do primeiro grau. Aguardo vocês lá, viu, gente? Se liga!